Nós tínhamos uma programação do treino hoje de manhã, pós-treino, a viagem aqui estamos aqui para Minas Gerais. E quando ele chega no CT, eu converso com ele pessoalmente, com mais uma pessoa. A gente pergunta em relação a como é que ele estaria, porque ele estaria no jogo de amanhã, está no jogo de amanhã. Conversei com o Felipe Luiz, também algumas coisas antes de entrar nessa conversa com ele, e ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. Ele, a todo momento, estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso, que ele também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu e, claro, estará pronto para a justiça, para qualquer situação em que ele terá que dar explicações daqui para frente. Fala, nação rubro-negra, que bomba que foi solta ontem, né, pela CNN Brasil, onde o dono é o mesmo dono da MRV e o dono ali, o mecenas do Atlético Mineiro, né? A notícia em primeira mão foi dada pela CNN. É muito suspeito, realmente, numa semana de decisão, tudo isso vira à tona. E um caso que já foi julgado pelo STJD. Então, vamos debater esse tema aí do Bruno Henrique, alguns detalhes meio estranhos nessa situação que eu vou explanar para os senhores. A gente vai falar também sobre essa partida que o Flamengo vai fazer contra o Cruzeiro, né? Uma partida que o Felipe Luiz vai de misto quente, né? A maioria dos jogadores são jogadores alternativos para esse time, mas independente do time que entra em campo, a gente sabe que o Felipe Luiz, na beira do campo, consegue fazer com que qualquer jogador jogue muito mais do que estava jogando antigamente, pelo menos é o que a gente tem visto nas partidas. Sobre o Hugo Souza, o presidente do Corinthians, ele falou que o Flamengo faz um jogo sujo. Realmente, o Flamengo faz o jogo sujo, né, pagando tudo em dia, comprando jogadores e pagando, e o Corinthians, que dá calote em todo mundo, faz um jogo limpo. Então, é complicado esse presidente corintiano, né? Ou paga à vista, ou vai ficar a ver navios. E falando sobre o Gabigol, tem um portal que garante que o Flamengo conseguiu acertar com o Gabigol um tempo ali de contrato agradável, tanto para o jogador quanto para o Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like, se inscrevam no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, vamos começar o vídeo falando sobre esse assunto que realmente parou a imprensa brasileira, né? Eu tô achando um alarde muito grande por uma situação que já foi investigada pelo STJD e já foi julgada pelo STJD. Já eu deixo para vocês o parecer do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eles soltaram uma nota nessa terça-feira, mas vamos lá para alguns pontos estranhos, né, nessa situação. É semana, o principal é isso, é semana da final da Copa do Brasil. E essa denúncia veio de um veículo de comunicação, a CNN Brasil, onde o dono também é o mesmo dono da MRV, que é como se fosse também o dono do Atlético Mineiro, né? O Manning. Então é muito estranha essa situação. A denúncia partiu, né, da Betano, em relação ali ao alerta a ser ligado sobre as apostas, mas vamos parar para pensar, galera, de verdade. Não estou falando nem que o Bruno Henrique é culpado, nem que ele é inocente. Isso aí a polícia vai investigar e, se for culpado, que ele cumpra com a pena que for estabelecida. Mas é muito suspeito. Tipo, a Betano, que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro. O furo de reportagem veio da CNN Brasil, que o dono é o mesmo dono do Atlético Mineiro, né? O mecenas do Atlético Mineiro. O Bruno Henrique, uma das coisas estranhas, o Bruno Henrique, se realmente quisesse tomar esse amarelo durante o jogo, será que ele não tomaria antes dos 50 minutos do segundo tempo? Será que ele não correu o risco do juiz dar o apito final num lance que nem mesmo foi ali uma falta, né? O jogador do Santos, ele conseguiu se livrar. Se eu não me engano, essa partida aconteceu dia 1º de novembro de 2023, Flamengo e Santos, e um lance ali que nem foi falta. Então, já foi julgado pelo STJD. O valor das apostas, né, se fossem valores assim astronômicos, tudo bem. Quando eu fui olhar o valor das apostas investigadas, o valor total do lucro dá mais ou menos R$6.000. Então, sinceramente, gente, vamos aguardar para a gente ver aí a investigação da polícia, mas para mim, a notícia é desse tamanho, mas tomou um alarde gigantesco exatamente na semana da final da Copa do Brasil, né? Não veio à tona antes da final da Copa do Brasil, não veio à tona depois da final da Copa do Brasil, então bem estranho isso aí. Vocês viram que o Marcos Braz falou sobre o Bruno Henrique.
Então é uma junção de fatores tão grandes e vamos deixar com vocês aqui o STJD que se pronunciou na data de ontem. Vamos ver o que eles falaram em nota. Eu separei ali o principal trecho da nota do STJD e a gente vai conferir e tomar as nossas conclusões também. A gente tem que tentar obter o máximo de informações. O STJD deu bastantes esclarecimentos sobre essa situação. Vamos ouvir. Em análise desportiva do lance, a Procuradoria constatou que os fatos observados se coadunam com a realidade razoável da prática do futebol, considerando notadamente a ação do atleta no fato assinalado como falta, a intensidade da jogada, a reação do jogador após a marcação da infração e o minuto da partida em que a disputa de bola ocorreu. Entendeu-se que, na ótica desportiva, os fatos são compatíveis com os parâmetros usuais. A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportados no alerta seriam ínfimos quando comparados ao salário mensal do jogador. Por tais razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento das peças de informação no âmbito da justiça desportiva naquele momento, sem prejuízo de ulterior processo disciplinar, caso as autoridades de persecução reúnam acervo probatório com evidências conclusivas, com base nos poderes de investigação que lhes são conferidos. Então é isso, galera. Eu acho uma junção tão grande de fatores estranhos para acontecer exatamente na semana da Copa do Brasil, mas é isso. Deixa a sua opinião, por favor, aqui embaixo do vídeo sobre tudo isso. E nação rubro-negra, hoje o Flamengo entra em campo contra o Cruzeiro. A partida vai ser jogada às 9 horas da noite e o Flamengo vai colocar aquele misto quente dentro de campo, né? O Felipe Luiz já deixou alguns jogadores no Rio de Janeiro. Essa partida vai ser jogada na casa do Cruzeiro com transmissão exclusiva do Premier. Então, galera, o Flamengo tá com 55 pontos na 5ª colocação. O Cruzeiro se encontra na 8ª colocação com 44 pontos e o Flamengo ele perdeu, né, aquela colocação ali na Libertadores, na zona da Libertadores, porque o Internacional venceu o seu jogo, então tirou o Flamengo temporariamente, pelo menos, porque o Flamengo ainda tem esse jogo a menos, que jogará na data de hoje. E os atletas que permaneceram no Rio de Janeiro para serem poupados são os seguintes, né? Atletas com um desgaste um pouquinho maior: Arrascaeta, Gabigol, Wesley, Gerson e também o Léo Ortiz. Então o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Rossi no gol, lateral direito, o Varela lateral esquerdo, o Ayrton Lucas na zaga, o Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno, na parte de volante o Alan, o Eric Pulgar, um pouco mais na frente o Alcaraz e no comando de ataque o Plata, o Michael e também o Bruno Henrique. Vai ser uma bela partida para a gente poder assistir, um jogo bom, mesmo sem valer muita coisa, né, em relação a título, mas a gente ainda está disputando a vaga na Libertadores, porque a gente depende dessa partida de domingo para saber se a gente vai ter uma vaga direta pela Copa do Brasil ou a gente ainda vai ter que lutar no Campeonato Brasileiro. Então a partida sim é importante e eu acredito que o Flamengo vence esse jogo por 1-0, né? O time do Flamengo com o Felipe Luiz sempre é um time muito arisco, independente dos jogadores que estiverem em campo, porque os treinamentos do Felipe Luiz são treinamentos ali voltados ao que a gente tem no sangue, né? Que é aquela marcação alta, tentar fazer o maior número de gols possíveis, mesmo se correr risco na zaga, mas é um time extremamente ofensivo. Foi isso que eu vi na base, no Sub-17, no Sub-20, e é isso que eu tô vendo também nos profissionais. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Nação, foi divulgado ali pelo jornalista Vinei Casagrande que o Corinthians ele está se movimentando para poder negociar corretamente com o Hugo um salário maior e também poder pagar o Flamengo. Só que o presidente do Corinthians, ele falou que o Flamengo está fazendo jogo sujo. Porra, jogo sujo é o que a gente faz. A gente contrata e não paga, tá de sacanagem, né, Augusto Melo? Jogo sujo? Jogo sujo é o que vocês fizeram com o Mateuzinho, de comprar o Mateuzinho, e até agora a gente está com a parcela atrasada. E a gente é obrigado a aceitar a sua garantia bancária? Negativo. O Flamengo provavelmente não aceite a garantia bancária e por causa disso o Corinthians já se movimenta para conseguir essa grana à vista antes do dia 30 de novembro, porque depois do dia 30 de novembro, aí o caldo entorna, né? Porque eles têm que acionar, têm que fazer ali o trâmite correto até o dia 30 de novembro. E o Flamengo não, a princípio não vai aceitar nenhuma garantia bancária, né? Só se eles conseguirem um milagre em algum banco grande, porque você acha que algum banco grande vai dar crédito a um caloteiro de marca maior, como está sendo o Corinthians, que contrata e não paga? Então é isso, tá? Apesar de ter avançado com o Hugo Souza esses trâmites para contratação, o Corinthians somente se pagar à vista
vai conseguir a contratação do Hugo Souza. Ou se conseguir algum milagre em um banco grande, que isso não vai acontecer. Então é isso. Flamengo aguarda esse pagamento do goleiro, um pagamento que a princípio será à vista, né? Pode ser que o Corinthians tente negociar um pagamento a prazo, mas diferente do que foi acordado. Só que aquilo, né, um valor já tão baixo, 800 mil euros. Se o Flamengo não receber esse dinheiro à vista, que ele volte e a gente venda ele para outro clube por um valor maior. Pelo menos é a minha opinião. E o presidente do Corinthians falando que a gente faz jogo sujo que o Flamengo faz. Porra, é brincadeira, né, cara? Tem coisas que a gente escuta e realmente a gente fica ali incrédulo, né? É difícil a gente conseguir acreditar no que a gente escutou, mas é isso, né? O Corinthians, pelo que diz então o presidente deles, tem um jogo correto. E o Flamengo que faz o jogo sujo. Só que o Flamengo paga e o Corinthians não. Não tô entendendo esse cálculo, não tá batendo o resultado, tá dando resultado. Pelo menos na minha opinião, incoerente totalmente. Queria saber a opinião de vocês, coloca ela aqui nos comentários. Curtir aqui pra gente fechar o vídeo, né? Segundo o portal Bola VIP, o Flamengo conseguiu se acertar com o Gabigol para um contrato de 2 anos, né? Vamos aguardar. Existe sim esse desejo do Flamengo em renovar, do Gabigol também em renovar com o Flamengo. A gente viu a simbiose do Gabigol com a torcida rubro-negra no Maracanã no último jogo. O último que ele marcou 2 gols, foi uma das principais peças dentro de campo e deixou o nosso lado bem adiantado em relação à final da Copa do Brasil, apesar dessas notícias tentarem conturbar o ambiente exatamente na semana de final. Mas é isso, né? Segundo o portal, o Flamengo, ele chegou a um acordo com o Gabigol em 2 anos de contrato. Vamos ver se realmente esse acordo vai para o papel, porque só acredito depois que tiver assinatura. Eu queria saber muito a sua opinião. E aí, ainda desejam a saída do Gabigol? Ou será que essa última partida mexeu um pouquinho com essa situação de renovação, pelo menos na sua opinião? Por favor, coloca ela aqui embaixo nos comentários e que vocês tenham uma excelente partida, uma quarta-feira abençoada e muito obrigado pela presença de todos. Saudações.